Boa noite a quem está chegando. Tudo bem com vocês? Segunda-feira, às 19 horas, eu converso com a Fabiana Liz. Então, estou só esperando ela entrar para a gente conversar. Ela é uma paciente de câncer metastático e a gente vai conversar sobre esse tema. Ela vai contar a história dela e vai conversar sobre a vida, muitas coisas aí que são bem interessantes, a gente vai aprender muito com ela. Ok? E aí, para lembrar vocês também, no dia 8 eu converso com a Anne e com a doutora Vivian Koski. A gente vai falar sobre medicina integrativa, que é um tema muito legal, então participem também. E no dia 13, que é segunda-feira que vem, se não estiver enganado, converso com a Cássia, que está aqui, que me ajuda muito. Né, Cássia? E aceito sugestões também de pessoas para a gente conversar aqui. Fabi entrando, agora sim. Vou mandar o convite para ela. Só um minuto, Fabi, pronto. Vou te convidar aqui e aí você conversa. Boa noite. Olá, boa noite, Tudo tudo bem, bem? Fabi? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia, que prazer. Deixa eu Ah, arrumar minha câmera aqui, só um minuto. aqui também Aí. tá meio... Não ficou cortado, né? Fica cortado, né? O meu também. Tranquilo, Tranquilo? Então tranquilo, tá. ótimo. Ajustados. Bom, primeiro, boa noite. Boa Aqui, noite já em noite. São Paulo. Por aqui também, já anoitecendo já. Então tá. Muito legal, obrigado por você ter aceitado esse convite de conversar aqui comigo e com os pacientes, né? A gente ter esse bate-papo. É legal porque a sua história, assim, quando a gente conversou, né? Você falou assim, não, eu falo de tudo, topo tudo. Então, assim, eu montei as perguntas, normalmente eu monto num roteiro de ordem, mas dessa vez não tem ordem nenhuma, assim. Eu vou Ai, que fazer legal. perguntas bem Que aleatórias pra gente ter susto! um... para fazer o bate, você não quis ver, então melhor Não, ainda. não, não, não quero. Eu prefiro na hora, assim, vai no susto mesmo. Melhor, Não, não é? Sem ensaio. sem ensaio. E é verdade. E muito feliz de você ter participado, assim, e de poder te conhecer também, a sua história. Eu estava falando aqui antes de você chegar, para quem já estava online, que a gente vai aprender muito hoje com você, com toda certeza. Isso é o mais importante, assim, e espero que essa troca seja muito legal para você também. Depois você diz, Ah, combinado? imagina, eu que tenho, me sinto lisonjeada pelo convite, e pela honra e o prazer de participar num grupo que tanto nos auxilia e nos ajuda, e essa troca de informações é tão necessária nesses momentos, assim. Muito obrigada a você. Vou te apresentar, depois você se apresenta, tá? Eu vou Ai, fazer de um jeito resumido. então tá. Vamos lá. Ó, Fabiana Liz Amaral, Fabi Liz, como ela gosta de ser chamada, 43 anos, diagnosticada aos 41 anos de idade, né? Ou seja, há somente 2 anos, é paciente de câncer de ovário, câncer metastático. É de Criciúma, Santa Catarina. Santa Catarina. Eu fico feliz quando eu vejo pessoas do sul, do norte do país, que tem pouca gente, né, de regiões mais fora do eixo São Fora do Paulo, eixo. Rio, Brasília, Belo Horizonte, sabe? Assim, é Uhum. legal porque soma muito, assim, acho que muito positivo, Sim, trocamos bastante não é? informações. Eu Com sou o Fernando, certeza. sou fundador e presidente da ACO, essa organização que está desde 2015
atuando para conscientizar as mulheres sobre o câncer de ovário. E agora sim você se apresenta do seu jeito. Então tá, boa noite, pessoal. Boa noite, Fernando. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Como o Fernando falou, eu sou Fabiana, tenho 43 anos, completei agora em novembro. Sou designer de interiores e sou casada, não tenho filhos por opção, não tive filhos por opção. E tenho uma loja atualmente no ramo infantil. Então, assim, Que quando eu legal. descobri o meu câncer, a loja recém tínhamos inaugurado, então ela estava caminhando, estava com 1 ano, sabe? Começando a engatinhar, a gente descobriu o câncer. Moro em Criciúma, Santa Catarina, uma cidade foi conhecida já como a cidade do carvão, capital nacional do carvão, conhecida pelo Criciúma, que tem um time bem forte, que agora subimos para a É Série verdade. B. É, Felipão veio e, daí. então, ele ganhou Luiz uma Felipe, eu Copa. sou palmeirense, a gente foi tricampeão, né, no sábado, É, então, enfim, Felipão mora no coração. ele ganhou uma Copa do Brasil aqui, acho que foi em Ganhou, verdade. 94, eu acho. É verdade. Eu Eu acho, não, é 92, 94, eu alguma não coisa assim. sou natural de Criciúma, mas faz mais de 25, 26 anos que eu moro aqui, então sou de Santa Catarina, sou de São Joaquim, a terra do frio, capital nacional da maçã e da neve, mas Olha, é pertinho aqui, 100 e poucos quilômetros, mas me considero criciumense de coração, fui bem aceita, bem recebida e adoro essa cidade. que Então, legal. essa sou eu, tenho a minha mãe viva, meu pai faleceu faz 2 anos, tenho irmãos que moram fora, e sou uma paciente de câncer de ovário metastático. Isso há 2 anos atrás já nós descobrimos, e desde lá, então, está sendo assim uma batalha diária. Mas não me apresento como sendo uma pessoa com câncer, sabe? O câncer, ele vem depois. É isso. Então, desde Eu vou, 2011. Fabio, eu vou só falar isso aqui, porque quando a gente conversou, né, antes, eu falei para você assim, vamos bater esse papo, mas eu queria que você contasse sempre, assim, o ser humano, enfim, né? A gente fala muito Uhum. sobre, enfim, é o nosso tema, né? Nossa temática, falar sobre a doença, mas saber como as pessoas encaram isso é uma coisa muito importante para a gente e para quem vê, para quem assiste, não precisa ser agora, mas para quem assistir depois, por exemplo, vai conhecer como é que você encara isso, etc. E você vai ver que as pessoas vão te procurar, né? Sempre tem uma coisa positiva nesse sentido. E como você topou assim, pode fazer as perguntas da forma que você quiser, Sim, aham. então eu vou começar a minha primeira pergunta assim. E como eu te falei, né, as coisas são bem mais aleatórias, então não vou começar, como é que foi o seu diagnóstico, etc, né? Eu queria já ouvir de você, depois você conta do diagnóstico, você vai contar, Tá. mas a primeira pergunta já é falando assim, como é para você lidar com um câncer metastático? E como é que foi o impacto de você, bom, você soube que estava com câncer e ele já era avançado, já era cuidados paliativos, explica assim um pouco disso? E eu estou falando por quê? Porque desde a primeira vez que a gente conversou, eu vi que você é uma pessoa muito feliz, assim, muito para cima, muito alegre. Eu falei, olha, essa eu quero conhecê-la porque é muito legal, de verdade, assim, encarar isso assim, é uma coisa muito impactante e com certeza a sua fala vai dar força para muita gente. O meu diagnóstico, nós descobrimos em 2020, 20, 21, em novembro de 2019, através de uma cirurgia que eu estava com o meu útero no volume aumentado. Aí o meu ginecologista, não, Fábio, vamos operar. Então,
resolvemos operar e nessa cirurgia, como protocolo, foi para biópsia. No momento, eles dois cirurgiões não encontraram nada e foi para biópsia. E aí, um mês depois, a gente recebeu um carcinoma seroso de altíssimo grau. Isso, assim, foi de um impacto no momento que o teu chão cai, você fica desorientada, você não sabe o que fazer. E quando nós saímos do consultório, o médico e o meu marido resolveram no momento, não me passar o resultado do laudo. E esconderam isso de mim até o outro dia, quando eu tinha um oncologista. Então, o meu marido, nós entramos no carro, ele, o que tu queres fazer agora? Digo, eu não quero pensar em nada, eu quero ir para um cabeleireiro, porque eu preciso fazer uma escova, porque eu não sei até quando eu vou ter cabelos. Aquilo ali, o meu marido me olhou com uma cara, como que uma mulher maluca. Acabo de descobrir que tem um câncer e quer ir para um cabeleireiro. Lá fui eu para o cabeleireiro. Parece fútil, mas as mulheres vão me entender. E dali nós começamos uma batalha que foi assim, em 2 anos, que inacreditavelmente, nesses 2 anos, eu já fiz 12 cirurgias, incluindo uma citorredutora com IPEC, onde eu fui quase morta para UTI, e chegou um momento que não, os médicos realmente me falaram depois, Fábio, a gente simplesmente te entregou para Deus. Então, eu sei que hoje eu sou um milagre. E depois, ao longo ali que nós fomos descobrindo que era um câncer metastático, Fernando, não é negacionismo, não uso isso como uma muralha que eu não reconheça, não. Incrivelmente, eu não sei de onde, deve ser de fé, deve ser espiritual, deve ser... eu não consigo lembrar que eu tenho câncer. E muito menos que é um câncer metastático. Isso é incrível. Meu médico disse que eu deveria ser estudada. Então, eu simplesmente vivo um dia de cada vez, como todo ser humano deveria viver. Não fico lembrando, não fico pensando que eu tenho um câncer metastático. No dia que eu soube do diagnóstico, nós soubemos do diagnóstico, o médico até falou, Fábio, o meu consultório ele não tem nada. Então, se você quiser jogar a bolsa na parede, se você não batendo em mim, está ótimo. Queres chorar, chore. Queres gritar, grita. Eu digo, não, eu não quero fazer nada. Ele, chorar. Eu digo, por enquanto, não tenho vontade de chorar. Mais tarde, de repente, quando eu tiver, eu vou chorar. Mas eu não consigo ainda, até hoje, e não é realmente, mais uma vez, negacionismo. Eu não consigo entender que eu tenha um câncer metastático. Aí os meus amigos até perguntam, mas Fábio, ele é um câncer letal, ele é um câncer... Tu podes morrer a qualquer momento, mas você também pode morrer a qualquer momento. Tá aqui conversando comigo, infarta, pronto, morre. Então, isso é o que eu levo, sabe? É viver um dia de cada vez sem me preocupar com isso e vou vivendo e isso dá uma leveza muito grande para o tratamento, inclusive. Agora, assim, isso já me gerou várias outras perguntas aqui, né, na cabeça, assim. Vamos lá. A primeira, assim, Fabi, você era uma pessoa, antes de ser diagnosticada com câncer de ovário, você já tinha essa calma, assim, você é uma pessoa muito calma, né, aparentemente. A gente não sabe por dentro, né, porque, assim, tudo que a gente vê externo é só uma imagem, né? Mas, assim, Não, você era essa pessoa já, assim, de pé no chão e tal? super tranquila, Você já sempre. era assim? Muito serena, muito tranquila, demais, assim, em todas as situações. E eu já era, e quando eu casei, um dia eu lembro que o meu marido deu um problema, ele é da indústria de revestimento cerâmico, e deu um problema num forno. Só para te ter ideia, um forno cerâmico hoje, se você desligar, ele leva 7 dias para aquecer novamente. Então isso dentro de uma fábrica é um transtorno gigantesco. E deu problema num desses fornos, e eu perguntei para ele,
tá tudo bem, tu tá tranquilo, olha o caos que isso está causando. Ele olhou para mim bem sério e perguntou, você vai poder resolver? Eu digo, não. Tu vais conseguir fazer alguma coisa? Não. Então, não tem com que se preocupar. Deixa com as pessoas responsáveis que vão. Se você não consegue fazer, não gera mais um problema para você. Então, assim, eu já era calma e tranquila. E com ele, e eu levo sempre essa experiência assim para a vida. Eu não vou conseguir resolver, sabe? Então, eu não tenho que ficar me maltratando. Uh, e essa tranquilidade, e essa calma que eu trago da vida, e claro, você aprende muito com as situações, com as circunstâncias, isso auxilia muito, assim. Esses dias, uma prima minha, até, Fábio, eu acho que a ficha ainda não caiu para ti. Não, já caiu, eu tenho com 12 cirurgias, 30 e poucas químios. Se não caiu até agora, eu vivo em outro planeta, né? Mas não, realmente, não, nem me olhando no espelho, 2 vezes já que Aham. eu raspei os cabelos, eu consigo me enxergar como uma pessoa com câncer. Mas, Fabi, assim, agora vamos lá. Vou perguntar o seguinte, assim, como que era a tua rotina antes mesmo de você ser diagnosticada com câncer de ovário? É uma coisa que eu gostaria de saber. E a segunda é o seguinte, qual é o sentido da vida para você hoje? Porque quando a gente fala assim, eu vou trazer a tua fala, tá? Você falou assim, que você vive um dia de cada vez, etc. E a gente sabe que isso, de repente, não era assim antes, mas muda o sentido para você. Então, eu queria saber essas duas coisas, assim, como era a sua rotina antes e qual é o significado da vida para você hoje? Porque quando a gente fala aqui de câncer metastático, cuidados paliativos, para que fique bem claro, a gente está falando de vida, Eu né? anotei aqui porque eu te falei que eu esqueço das perguntas, né? Então eu anotei aqui para não me perder. Tá tranquilo. Então, a minha rotina antes, em relação à saúde, eu não fumava, não bebia, não cheirava, tinha uma vida super regrada, atividade física, atividade física, tudo em dia, completamente. Os meus exames, sempre a cada 6 meses, até e um pouco antes, a cada 6 meses, eu fazia todos os exames de rotina, sempre no ginecologista, conversando. Não ficava doente, nunca, nunca, nunca. Então, assim, e eu tinha uma rotina de trabalho, de repente, aí pega um pouco, que eu tinha uma rotina, eu venho da indústria, depois passei para o comércio, a minha rotina de trabalho era um pouco acirrada, assim, como de todo mundo. Trabalho, casa, marido, família. E... Mas em relação a porque você de repente fumava ou porque você bebia, não, gente, não fazia nada disso. E o mais interessante é que eu também não tenho histórico familiar. Então aí entra mais um porém, sabe? Que foi uma coisa assim, realmente uma surpresa, porque se você tem um histórico familiar, você, poxa, posso vir a ter, ou posso. Não tenho nem histórico familiar. E o meu significado da vida, primeiro, que a gente nasce para morrer. Isso é a coisa mais certa. Então, temos que aproveitar esse espaço entre o nascimento e a morte. E o que me deixa muito feliz hoje, atualmente, é que a gente passa muito mal. Semana passada, eu passei a semana toda com vômito, com muito enjoo, indisposta, fiquei muito tempo deitada. E esses momentos me trazem. Eu viajei muito, viajei para ver o pôr do sol, o nascer do sol. Então, isso me satisfaz muito, sabe? E eu já dava um significado muito grande para a vida. Alguns conceitos mudaram em relação a trabalho. Que o mundo não gira ao teu redor, o mundo gira e as pessoas fazem o que você fazia,
Não da tua maneira, porque nem todo mundo é igual, mas as pessoas fazem. Anteriormente eu achava que não, que se eu amanhã faltasse no trabalho, ninguém iria preencher o meu espaço, e preenche. Isso eu aprendi. Não era uma pessoa centralizadora, mas era uma pessoa que gostava de fazer tudo, não centralizando, passando funções, mas depois eu tinha que dar uma vistoria e vi na prática que isso não funciona, que se você faltar, o mundo vai continuar girando sem você. E eu acho que eu consigo ter esse significado da vida, muita fé, isso eu sempre tive, muita resiliência. E uma outra coisa, que até a gente está falando de vida, mas nós estamos falando de um câncer metastático, eu nunca tive medo da morte. Então isso me auxilia muito. Nunca. Tanto é que eu sou uma pessoa que cada cirurgia que eu faço, quando não estou bem, eu deixo o meu funeral organizado, desde roupas, desde celebrações, tema, tudo, de uma maneira Peraí, muito... então você quer dizer assim que cada vez que você vai fazer uma cirurgia, você já deixa tudo organizado. Como é que as pessoas ao teu redor reagem? Elas morrem Elas não antes, assim? acreditam, Tipo, ai elas não meu Deus do céu. acreditam. Eu deixo assim, tudo padronizado, sabe? Tipo, a minha Meu irmã Deus. faz determinada coisa, daí para ali na 10ª função dela, vai para a 11ª lá para uma amiga, daí é tudo continuação. Aí as pessoas, Fábio, como é que eu vou fazer isso? Não, como é que você vai fazer? Eu não sei, eu vou estar morta, então te vira, que é você que vai fazer, eu não quero nem saber. E segue o que eu pedi. Aí um dia, a funcionária, minha anja que trabalha aqui em casa, eu vesti uma roupa que era do meu funeral. E ela falou assim, nossa, dona Fábia, essa roupa não era do funeral de minha filha, eu não morri. Então eu vou usufruir, eu tenho que usar. Outro dia que eu pensar em morrer, eu vou deixar outra roupa. Vai Ou para deixo a outra, né, Fábio? mesma. Sim, porque assim, se eu não deixar pelo menos a minha roupa, alguém vai escolher por mim. E de repente vão me vestir com uma família lá, como aquela grande família, o Agostinho, xadrez em Ah, cima, xadrez sim. embaixo, sabe? Não, pelo menos arrumadinho eu quero ir. Então, assim, eu nunca tive medo disso, da morte. Tenho medo das pessoas que ficam, do que eu deixei de fazer, ou eu deixei... Mas é a única certeza que quando a gente nasce é que a gente vai morrer. Então, nós temos que estar preparados para isso. E as pessoas que estão ao meu redor, de uma maneira muito sutil, eu vou preparando. Então, eu acho que é mais fácil de você, quando você não tem esse medo, quando você não tem, de você encará-lo com maior facilidade. Agora, Fabi, assim, por exemplo, você passou por 12 cirurgias, certo? 12. Assim, pô, é bastante cirurgia, é muito ponto, é muita coisa, né? Enfim, É. é muita cicatriz, né? Assim, quando você entrou na primeira, porque você contou isso até de uma forma descontraída, né? Você chegou naquele ponto que você falou assim, ah, agora a 12ª, 13ª, 11ª, sei lá qual, nem você mesmo, assim, acredita que pode dar assim, ah, isso aqui pode dar errado. Assim, porque você falou assim que, ah, eu nem penso, etc. Claro que você não é uma coisa que você, não é frieza, né? Mas assim, é também não ficar mentalizando o que há de ruim, O né? que possa vir, né? Acontecer É, de ruim. Não, assim, eu hoje estou com certo trauma porque já não tenho, nunca tive veias, então eu sou ruim de veias. Hoje, desde o início, eu já uso um catéter. Mas eu estou um pouco traumatizada porque eu sofri demais na UTI quando eu fiz a cito-redutora. Eu fiquei 5 dias, mas eu sofri bastante assim na UTI. E depois eu tive outro problema intestino, que eu fiz 3 cirurgias em menos de 10 dias. Eu fiquei 4 dias com o abdômen completamente aberto num leito de hospital. E depois eu fiquei mais 40 dias com essa cirurgia abrindo e fechando. Então, assim, eu não conseguia tomar um banho e ficar em pé para tomar esse banho. Eu tinha que tomar um banho já sentada, eles me auxiliando com uma água de coco, com uma água para mim conseguir tomar esse banho. Então hoje eu sou um pouco traumatizada
dos procedimentos que eu fiz, pelo sofrimento que eu tive, não pelas cirurgias em si. Claro que hoje é um outro pensamento. Às vezes eu passo na frente do hospital e digo, meu Deus, não gosto nem de olhar para esse hospital. Mas é óbvio, 12 cirurgias. E eu fui multada com BRCA1 também para câncer de mama, entre outros. Então eu já realizei uma mastectomia bilateral. Essa pesou mais um pouquinho assim, porque foi muito impactante. A estética, você diz? Não pela Por isso pesou? estética. Pelo que Não, pesou? não. Eu acho assim, você fazendo isso já por uma prevenção, acho que Ah, pesa sim. mais do que com você está ali com a doença, você tem que tirar. Agora, Entendi, você está entendi. prevenindo, sabe? Quando eu cheguei no centro cirúrgico, que eles estavam fazendo as medidas, até o anestesista, mas tem certeza que você precisa retirar os dois mesmo? Eu digo, doutor, absoluta, vamos, não tem outra opção. Então, isso é um pouco mais impactante, assim. Mas vou para o hospital sem problema, já disse para os cirurgiões que me esperem só daqui uns 2, 3 anos, se precisar, porque não tenho pretensão nenhuma de ir agora, até porque não tenho condições de fazer outras cirurgias. Estou com um problema, uma dor muito forte do lado esquerdo, uma dor pélvica, e pelos exames de imagem não tem nada. Talvez a gente tenha que fazer alguma coisa em relação à dor para tentar bloquear isso. Já disse, se eu tiver que ir para um centro cirúrgico, eu quero ficar um pouco mais com a dor do que entrar no centro cirúrgico. Mas é mais assim pelo pós-cirúrgico do que pelas cirurgias em si. Quais são as outras cirurgias que você fez, sabia, assim? Você recorda? Então, eu fiz uma citoredutora com IPEC, fiz retirada de útero, depois eu descobri o câncer, aí fiz uma retirada, fiz uma esterectomia. Aí depois eu fiz a mastectomia bilateral. Aí da citorredutora eu tive vários problemas com aderência. Então aí onde desencadeou todas essas outras cirurgias em decorrência da citorredutora. O que já era meio que previsto, sabe? Uhum. Então isso foi, aí tive que tirar 36 centímetros de intestino, tive muitos problemas demais, assim mesmo, mas graças a Deus hoje, sem previsão e sem. Até porque, como eu te falei, não consigo fazer outras cirurgias por enquanto, que a minha medula já não estava mais respondendo. Então, E isso recuperação. num período de 2 anos, né? Você todas Dois essas. anos. Um período muito Bastante. curto, né? Quase Então, que a cada 2 meses você fazia uma é, cirurgia, 2, 3 meses. e mal Em recuperava-se de média. uma, já fazia uma outra. Aham. A última faz quanto tempo? A última, deixa eu ver, nós estamos em novembro, final de novembro. A última foi em maio. Ah, já tem um tempinho, Eu né? já tenho um tempinho. Ainda Aham. bem, que bom. É, agora já consigo me recuperar. E, Fabi, se agora, por exemplo, bom, você entrou no grupo, né, de paciente, enfim, o que você queria buscar lá? Porque você tem muita coisa para falar, assim, né? Como eu falei no começo, eu falei, a gente está aqui para aprender com você, né? São muitas coisas, assim, uma Ah, história. imagina. É uma história que tem a dor física, tem né, a dor mesmo emocional, mas tem um aprendizado muito bonito, assim, né, da sua parte, de você poder compartilhar com a gente. Quando você entrou no grupo, qual que era a sua intenção ali no sentido Intenção? dessa troca, né? Dessa troca. Ai, tem alguém mandando abraço aqui. Tem Ai, mandando beijo. abraço, a Anne mandou beijo, alguém Maria, falou que beijo, meninas. depois a gente retoma. Mas mandem perguntas, hein, quem quiser também. Ah, tem uma pergunta aqui, ó. Ai, querida, Onde mandando você tem as pergunta, beijo. metástases, a Anne? Hoje eu tenho na parede abdominal e no intestino as minhas metástases. São esses dois lugares. Ali, voltando a sua pergunta,
Foi mesmo a pergunta? Eu te falei. perguntei quando você. Tá tranquilo que eu faço isso também. Eu perguntei, Fabi, assim, você tem uma história que você, Ah, com a enfim, já passou intenção por de entrar muita no coisa, grupo, qual que era a né? intenção, assim, né? Porque eu falei, você às vezes entra para pegar uma informação, mas você tem muita coisa para ensinar, assim, por É, essa história, né? eu sou aquela que eu não pesquiso nada em internet. Eu recebo meus exames, não, Você abre? não, não abro, não quero Não abre. saber, não abro, Olha. não quero saber. Aí, no consultório médico, eu anoto ou gravo e depois eu chego em casa e eu fico, porque assim, ó, se você não anotar ou se você não gravar, isso já é estatística. Você sai do consultório, Muita 70% você informação, não né? lembra, né? É. Você não canaliza tudo. Então, assim, aí eu vou pesquisar alguma coisa que eu fiquei em dúvida. Ou se não, eu faço uma outra anotação ali no celular. Na próxima consulta, eu questiono com o médico. Por que eu não pesquiso em internet? Existem muitas informações em internet. E nem tudo, é muito amplo a internet. Sabe, de repente tu vai buscar o significado de alguma palavra, até aí tudo bem, ok. Mas aquela palavra, aquele significado, de repente, num contexto, não tem o verdadeiro significado, sabe? Então, assim, ó, eu já falei, eu falei para o meu médico, todas as dúvidas eu vou esclarecer com a minha equipe médica, não vou em busca de outras informações, não vou em busca de internet, não vou em nada. E daí, quando eu fiquei sabendo do grupo, o que aconteceu? Eu digo, eu vou participar desse grupo porque são histórias reais, são pessoas reais, são fatos reais, pessoas que realmente buscam passar por isso, então estão passando por isso. Então é onde você tem o maior índice de informações, né? Por isso que eu busquei o grupo. Que história é? Porque eu realmente, quando a gente conversou, acho que em alguma live, eu lembro que você deu, acho que acenou, alguma coisa, daí eu fui pesquisar, né, enfim, e dar uma olhada, falei, nossa, a Fabiana realmente é uma pessoa que eu preciso muito conversar, assim, eu acho que tem muito para acrescentar, sabe, nesse sentido, assim, porque nem todo mundo, né, assim, como você falou, você lida dessa forma, né? Muito Uhum. real, pé no chão, enfim, você faz as suas coisas, tem uma calma, etc, né? Que você mesma disse. Mas nem todo mundo é assim, né? Então, e é muito importante que uma paciente se reconheça na outra paciente, né? A gente só Com faz o certeza. intermédio. Mas, assim, ela se reconhecendo, por exemplo, a Anne acabou de acenar, que a Anne tem uma história maravilhosa também, assim, já, enfim, conversei com ela, ela vira e mexe, conta a história dela aqui e em outros lugares, né, na rede social dela, enfim, é uma pessoa super Eu acompanho requisitada. Todo também, mundo quer querida. ouvir a história da Anne e tal, então é a mesma história, assim, né? Falei, pô, a gente tem que ouvir a Fabiana para poder encorajar as outras pessoas, né, e ter uma referência disso, assim, né, de como é. Agora, Fabi, conta assim, por exemplo, você falou de um assunto que eu não sei se agora você está vivendo ele, mas obviamente você já viveu, assim, que é a dor. Como é que você lida com a dor e como é que você controla a dor, assim, atualmente? Em que estágio está, assim? Como é que você sente dores, etc? Então, hoje, atualmente, eu estou sentindo. Ai, a Mariana, minha sobrinha aqui, entrou. Manda um Beijos. beijo. Hoje, eu sinto uma dor do lado esquerdo, uma dor pélvica. Mas nos exames de imagens, eu ainda não posso realizar o PET scan devido à citoredutora, que faz Uhum. pouco tempo. Mas pelos exames de imagem, não mostra nada desse lado esquerdo que eu sinto essa dor. Mas eu sinto uma dor muito forte. E hoje a gente administra para essa dor o Mitedon. Então, a cada 4 horas eu tomo o Mitedon e assim, estou conseguindo meio que controlar. Só porque como é uma dor que não tem histórico, mas não tem a causa ali, então o médico, o meu oncologista, Fábio, vamos procurar um médico da dor, porque tem alguma coisa ali.
De repente uma consequência até da citorredutora ainda, alguma coisa assim. Mas hoje eu estou somente com o Mitedon para Para controle de dor, dor. para E, controle de dor. quantos remédios ao longo do dia você toma, Fabi? Hoje, porque assim, eu não posso, as pessoas sabem, a gente não pode fazer reposição hormonal. Sim. Com autorização médica do meu oncologista, hoje eu tomo um chá de amora branca para conter os calorões, que é super natural. Aí Isso o teu médico falou isso, ele o meu recomendou. médico autorizou, Ah, que recomendou. pessoa maravilhosa. Depois você passa o contato desse médico, que ele é uma das pessoas. Quando a gente ouve essas histórias, a gente fica no radar aí para pessoas a conversar, tá? O meu médico é maravilhoso. Um dia eu perguntei para ele, doutor, posso continuar com o meu botox? Vai, Fábio, faz botox. Mas aí o meu Claro. médico, o meu dermato, não quis aplicar. Fábio, não vai surgir efeito, não sei o que, não vou fazer. Mas ele autoriza a fazer as unhas, ele é tudo tranquilo, assim. O meu médico é um profissional maravilhoso, excelente, muito direto, muito objetivo, mas que entende a gente super bem. Tem sensibilidade, né? E agora, É, aí conta, continua, porque para você não perder então, essa linha de raciocínio. aí eu tomo hoje suplemento de vitaminas, tomo um Ok. 5G, que é da CIMED, tomo um ao dia, tomo duoxetina, que ele auxilia também para os calorões, porque eu sinto um calor assim. O médico já disse, não, Fábio, vamos colocar 50% quimioterapia, que hoje eu faço uso do Avastin a cada Uhum. 21 dias, ciclo de 21. E eles 50% vamos colocar a medicação e 50% vamos colocar a menopausa, que você está fazendo a menopausa. Mas então eu sinto muitos calorões, assim, eu passo horas assim, momentos trocar a roupa, porque Trocar a é roupa. muito, muito calor, assim, de escorrer. Tá sentindo frio, a pele gelada, com tremores de frio e você está escorrendo suor. Então, hoje eu faço uso de pouquíssimos medicamentos, mas é suplementação mesmo. Então, Mitedon, duloxetina, e é isso. E quando você chega no consultório, porque você falou no começo da conversa, o meu médico quer me estudar, assim, que é um negócio fora realmente Ah, da não. curva, é fora da realidade. Você contando aqui, falando, ela vai dar uma lista aqui de 200. Aí você falou chá é uma coisa que eu tomo, assim, enfim. Né? Pacientes que tomam chá, dão graças a Deus, né? Tá tomando um chá. É um Tá tomando chá. um Não, suplemento? Tá tomando um suplemento. Né? é, E aí só, né? Tem só um controle de dor ali. é. Que incrível, E é né? muito interessante. Não sei se com as outras pacientes acontece isso, mas comigo aconteceu. O meu médico, Fábio, se tu fores tomar um chá, qualquer chá de camomila, tô dando exemplos, tá, pessoal? Um Sim. chá de hortelã, qualquer chá. Você liga para mim, manda ali que eu quero saber qual é o chá que você vai tomar para mim autorizar ou não. Uhum. Perfeito, ótimo. E, e hoje eu sabendo que eu sou uma paciente metastática, um câncer avançado, e eu tomando chá e conseguindo manter isso, é surpreendente. E eu faço a minha quimioterapia numa clínica onde tem 5 lugares só. É super restrito, assim. Mas eu chego assim, já fazendo festa e conversando e incentivando as pessoas, motivando, principalmente as mulheres em relação a cabelo, sabe? Isso é um outro grande fator. Eu tinha um cabelão e todas as pessoas ao meu redor, quando souberam que eu estava com câncer, foi a primeira coisa que pensaram. Ela vai sentir muito quando ela raspar os cabelos. A gente tem que se aproximar, tem que saber como é que ela está. Vamos ficar de olho. E não, foi uma coisa muito impressionante, muito interessante, assim. Raspei os cabelos num desapego, aí o meu marido, vamos fazer uma peruca, digo, só se for para usar em ti, porque eu raspei meus cabelos em dezembro, sabe? Aqui no sul, em dezembro, é super quente. Tu imaginas, eu consegui ficar 2 dias com lenço. Tu imaginas eu usando uma peruca
com aquele calor, sentindo os calorões e mais uma peruca. Então, usei meus cabelos raspados, já sem lenço, nada contra quem usa, mas eu acho que a gente tem que se aceitar, porque já são tantos empecilhos, já são tantas coisas para a gente pensar. Se tu vai se preocupar com lenço, com bandana, com tudo isso, é uma preocupação a mais. E eu acho que é tão libertador tu ter os cabelos raspados, entrar no banho e sentir aquela água caindo, parece que literalmente está lavando a alma, e você sair e encarar isso, eu acho isso muito, muito interessante. E depois, assim, você não perde só os cabelos, você perde os cílios, você perde as sobrancelhas. Então, você se olhar no espelho e se aceitar, eu acho que é o mais importante, assim. E o meu médico me adora. Tem horas que ele responde algumas perguntas minhas que eu não sei se ele está respondendo de brincadeira, se ele responde de verdade, ou se ele está me achando... Vou responder porque a louca vai fazer de qualquer maneira, Tipo o sabe? que você pergunta pra ele? Ah, o dia que eu perguntei se eu podia aplicar Botox, tinha mais pessoas lá, elas riram. Ele deu aquela olhadinha atravessada e disse, não, Fábio, tu não estás pensando em aplicar Botox, né? Estou. Se eu estou perguntando, é porque eu estou pensando, eu quero. Daí ele, ai, Fábio, aplica, aplica, aplica. E realmente, depois eu não fui atrás, sabe? Se outras pessoas passaram por isso, se... Aí um dia eu perguntei para ele, digo, doutor, eu vou morrer com câncer ou eu vou morrer de câncer? Aí outro dia eu perguntei para ele também, porque eu sempre gostei de tomar um vinho, socialmente, de vez em quando, mas sempre Uhum. gostei. Doutor, posso continuar bebendo a minha tacinha de vinho? Bebe, Fábio, toma, bebe. Aí eu perguntei para ele, tá dizendo que eu posso tomar porque eu vou morrer e não tem mais jeito, bebe porque não tem outro jeito, ou porque indica isso para todos os pacientes? Ele, não, Fábio, eu indico isso para todos os pacientes. Toma um cálicezinho de vinho, não vai fazer mal, então bebe, toma. Então, mas isso vai dando uma leveza de uma maneira que... Eu me Fabi, considero como... Ah, fala, eu senão eu ia fico perguntar, falando aqui. não, depois enfim, são muitas as perguntas, né, assim. Na verdade, como eu falei, né, eu tinha montado o roteiro, mas eu tinha certeza que a conversa não ia por esse Fui para caminho outro e lado. graças a Deus, não, mas é muito bom, assim. Eu vou pedir para as pessoas depois, quem não viu o começo da live, precisa ver, só isso que eu posso falar, assim. É, Mas a minha pergunta é a seguinte: você ficou paciente praticamente no período da pandemia, né? Assim, então você passou, assim, o mundo estava de ponta cabeça e você estava vivendo seu diagnóstico, enfim, tratamento, cirurgia, tudo. Tirando a pandemia, assim, agora com que o mundo aos poucos a gente espera que vá voltando e já tem voltado. Você e aí, em algum momento da nossa conversa, você falou assim: algumas coisas que eu deixei de fazer, etc. O que você deixou de fazer pelo câncer? Ou não foi pelo câncer, só foi pela pandemia mesmo? Você, enfim, você segue fazendo suas atividades fora trabalho, vida familiar que você contou assim. É, E o e eu vinho. vivi, e eu vivi o auge da pandemia nos hospitais fazendo cirurgias. Então, eu não é puxar, mas eu tinha certeza, assim, de meu Deus, eu vou ter um momento, eu vou ter Covid, porque é quase inacreditável. Indo à clínica para fazer quimioterapia, indo aos laboratórios para fazer os exames, eu fiquei internada várias vezes, paciente cirúrgica, no auge da pandemia. Então, o que eu E teve deixei de Covid? fazer... Não, Só por curiosidade, não teve. Ah, tá. não, nem eu, Graças a nem Deus. meu marido, nem minha mãe, nem a Josi, que trabalha aqui conosco, também não. Então, meu ciclo, assim, de pessoas que eu precisava, meu suporte, não tivemos Covid, graças a Deus. A Covid E, não ia te desafiar, né? não, não, seria só mais um Imagina. detalhe. Mas graças a Deus não tivemos Covid. E aí, Eu conta. acho assim, ó, o que eu deixei de fazer, às vezes por besteira, eu tenho a minha família que mora longe, mora distante daqui. Às vezes por uma besteirinha, não vou visitá-los hoje, final de semana, porque eu estou cansada,
ou deixei de ir a algum lugar com as minhas amigas. Eu acho que isso, assim, hoje é o meu maior arrependimento, sabe? E eu tô numa fase de sobrinhos pequenos e sobrinhos netos pequenos. Então, assim, hoje o que mais me machuca, o que mais dói é não conseguir acompanhar essa fase de crescimento deles. Tanto por causa do câncer, porque hoje, assim, ó, eu tenho uma irmã que mora a 1.000 quilômetros de distância daqui. Eu não consigo fazer hoje uma viagem de 1.000 quilômetros. Eu faço uma viagem de 100 quilômetros, que é o mais próximo mora, eu já chego lá parecendo que eu fiz uma corrida Uma olímpica, maratona. sabe? Uma maratona. Então, assim, isso é o que mais me dói e o que mais eu diria para as pessoas: passem mais tempo com seus amigos, sua família, seus parentes, porque isso é o que mais faz falta. E como é que você supre isso? Assim, você fala por vídeo com as pessoas, Ah, a etc. gente Ou fala. não dá aquela coisa de... Não, a gente fala por vídeo. Eu com a minha irmã, que mora fora daqui, nós falamos 2, 3 vezes por dia. Acompanho as crianças, os sobrinhos, netos, falo com eles, os outros meus irmãos, os meus sobrinhos, os pequenos, agora, a gente faz chamada de vídeo, eles me levam para andar de bicicleta com eles. A gente brinca de carrinho, de pistinha. Então, assim, até tem um pequenininho que o dia que a gente não faz videochamada, ele questiona. E a Didi? Porque eles me chamam de Didi. E a Didi? Então, assim, a gente supre por isso. E tem dias que o coração aperta, não tem jeito, né? enfim, você tem sobrinho, mas criança é bom que renova também, né? Acho Sim, que com dá, é certeza. a Nossa, vida, né? Você olha ali, vê as coisas, enfim. Você é vê verdade. a alegria é motivador também, né? É, com E, certeza. Fabi, assim, agora eu queria saber de você, quando você ouviu pela primeira vez, assim, o que que é cuidados paliativos, e a noção que você teve lá da primeira vez que você ouviu, seja pelo médico ou porque você leu, com a noção que você tem agora. Qual é a diferença? Posso te dizer que eu até sou meio ignorante no assunto, mas o primeiro dia que eu perguntei para o médico se eu era uma paciente paliativa, ele respondeu sim. Você é uma paciente paliativa. Aí logo em seguida eu questionei, eu digo, tá, e um paciente diabético e hipertenso é paliativo? Ele é. Tá, não quero saber mais nada. Então, assim, eu posso Sensacional. te dizer hoje que eu sou quase que ignorante no assunto. Se o paciente diabético e o hipertenso são pacientes paliativos, segundo o meu médico, e eu sou uma paciente paliativo, você já viu um paciente hipertenso todo dia reclamando, vou morrer amanhã, ou estou reclamando de fazer isso? Não. Isso, pelo seu raciocínio, metade do Brasil vive em cuidados paliativos, né? Porque Uhum. metade do Brasil é hipertenso ou Sim, diabético. ou diabético, O né? mundo é com cuidados paliativos, né? É, Mas você então assim, associou, tô brincando, óbvio, mas assim, você associou de uma forma muito boa, né, para tirar esse foco, assim. E é real, né? e é real isso, porque É, as pessoas hipertensas, se não tomar seus com certeza. medicamentos todos os dias, se não tiver um controle, o diabético, quantas às vezes insulinas fazem por dia, e medição e tudo. Então, eu prefiro olhar dessa maneira, dessa forma, e isso está me fazendo muito bem. E já fui atrás de outros pacientes paliativos para fazer uma visita, um dia para conversar. Tem instituições aqui em Criciúma que são maravilhosas. Então, quero ter mais acesso, mas estou esperando mais um pouco essa Covid para fazer uma visita, até porque estava fechada essas visitas. Mas é onde, nessas instituições, que eu realmente vou ver de fato esses pacientes paliativos. E, Fabi, assim, se você tivesse que deixar uma mensagem para uma pessoa que está passando por uma situação como a sua, né? Uma paciente de cuidados paliativos, de câncer metastático, etc. Que mensagem você diria agora? Viva, simplesmente viva, com muita fé, com muita parcimônia, porque a gente tem que ter muita paciência, muita.
acho que 50% do nosso tratamento é paciência, porque assim, todos os dias surge alguma coisa. Um dia porque você levanta amarelo, outro dia você está verde, outro dia você não consegue caminhar, que você está com dor nas articulações, o outro dia você está fraca, o outro dia você está toda vermelha, daqui a pouco você está sentindo calores, daqui a pouco você está com frio. Então, assim, ó, muita paciência, muita fé e simplesmente viva o momento. Simplesmente viver. É o que nós temos, então vamos viver. Qual é o teu plano para 2022? Viver. Ah, O então, que eu você gostaria estou... de fazer? Em 2022 eu gostaria de viajar. Viajar. Meu médico, por enquanto, ainda não autoriza viagens longas. Sim. Mas daqui a pouco, eu sei até por causa do Covid também, mas daqui a pouco a gente faz isso. Até tem uma amiga também que está passando por um câncer de mama e ela viajou, até fez uma viagem bem longa. E aí eu me acho tão forte, de repente o médico autorizou ela a fazer uma viagem longa, ela foi para o Egito, sabe? Eu digo, Nossa. Cláudia, você não sentiu? Ela, Fábio, eu não conseguia caminhar, mas eu estava lá firme e forte, porque o dia que eu estiver numa cama e o dia que eu não estiver bem são esses momentos que vão me fazer felizes. Então é isso. E eu quero estar junto da minha família e simplesmente viver em 2022. Ô, Fábio, e você falou uma coisa assim, várias vezes você falou isso, né, na conversa aqui, sobre a sua fé. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, de onde vem isso? Qual é a tua motivação de fé? Eu sempre tive muita fé. Não, eu tenho fé. Não sou aquela pessoa de estar num templo, numa Não é igreja, religiosa, ou tem fé, sabe? Se depender de acredito. mim para ir numa missa ou para estar no centro espírita, não é isso. Eu não sou de presença. Mas eu tenho uma fé e eu tenho uma crença tão grande, assim, tão grande, em Deus. Tenho os meus santos, cada um com a sua crença, mas eu tenho isso também. E eu tenho muita fé na medicina também, sabe? Muita. Até antes de ter câncer, eu sempre dizia, mas eles já descobriram a cura do câncer. E hoje, falando mais próximo disso, eu sei que os cientistas, eles são alucinados para ter essa descoberta, sabe? Você mudou Posso de estar pensamento errada, agora? mudei em termos, assim, sabe? Porque eu também hoje sei que se eu chegar com essa fórmula num laboratório e isso não der certo, o laboratório vai perder muito dinheiro, sabe? Mas eu tenho uma fé muito grande em Deus. E quando eu descobri o meu câncer em novembro, em dezembro o meu pai faleceu. Dia 12 de dezembro eu fiz a minha primeira químio e dia 15 ele faleceu. E o meu pai era de uma paciência, de uma fé. Todos os dias às 18 horas ele parava, fazia a oração dele. E ele tinha muita fé. E eu tenho certeza hoje, assim, que ele e Deus me carregam nos braços. Então, isso me ajuda muito. E o teu médico tem um papel aí também, Ah, não, o meu médico, a minha equipe né? médica, eles são formidáveis. O meu Sensacional. cirurgião também, eles são... o meu cirurgião oncológico, ele é incrível também. Incrível, assim. Falando com ele, eles são muito objetivos e eu pedi desde o início, quando eles me esconderam, de um dia para o outro, que eles me esconderam a biópsia, eu pedi, digo, vocês não façam mais isso. Eu quero saber de tudo, não me escondam, não tentem amenizar, não deixem nada para amanhã, porque amanhã a gente conta, amanhã a gente fala. Não, eu quero saber. Então, assim, eles são muito... Já é deles isso. Eles são formidáveis, espetaculares. Fabi, a gente tem alguns minutinhos. Faltou alguma pergunta aqui que eu não fiz, que você gostaria de que eu fizesse? Não, acho que não, Fernanda. Acho que foi tudo, assim. A gente falou bastante, né?
Eu acho que dá de passar alguma coisa assim para as pessoas e alguma, pelo menos, motivação, vontade de viver, e que um câncer é um detalhe. Eu acho que se a gente olhar por esse outro, por esse outro olhar, eu acho que fica tudo mais fácil. E eu sempre digo e repito, não é negacionismo isso, não é. Eu acho que a gente dá muito ênfase ao câncer e esquece que tem um tratamento. Acho que ficou só faltando a quimioterapia, sabe? Eu já fiz Sim. muitas químios, eu já fiz 30 e poucas químios. Até dia 3 eu fiz uma químio e dia 12 eu estava de aniversário. E quando eu fui ver, dia 3 e dia 12 eram quase na mesma semana, sabe? Aí eu disse, como é que pode uma pessoa marcar uma químio e logo em seguida marcar uma festa? Digo, mas agora já foram os convites e seja o que Deus quiser. Então, E assim, aí? foi ótimo. No outro dia, não, no outro dia eu não conseguia caminhar, de fraca, em enjoos, em tudo. Mas Sim. durante a festa foi tudo muito bom. E assim, em relação à químio, é tê-la como uma aliada. Eu acho que se a gente... É a mesma coisa você ir lá e comprar um remédio para dor de cabeça. Você tem o remédio para dor de cabeça como um aliado. Senão você não tomaria. E você acredita nisso. E você tem fé que esse remédio vai te passar a dor de cabeça. Então, eu acho que é a mesma coisa para a quimioterapia, tirar um pouco esse negócio. Ah, porque eu faço quimioterapia, passo mal, porque a gente passa mal. Isso são as consequências da quimio. Mas olha pelo lado bom. De repente, o que está nos mantendo vivas é a quimioterapia. Então, tirar o lado negativo, que eu sei que é pesadíssimo, que é terrível, que é horrível, mas olhar pelo lado do que ela está nos proporcionando, sabe? Eu acho que isso Também é muito importante. tem algo de bom nisso tudo, né? Não é uma, né? Como você falou, Sim, com no, certeza. na medicação, nas consequências, né? É É, verdade, é o que mantém é, mesmo. é o que nos mantém. É isso, Fabi. Bom, vou te dizer agora assim, eu adorei te conhecer. Eu achei que sua história realmente, você me surpreendeu várias vezes aqui. Eu tava aqui falando, meu Deus, olha essa mulher, né? Que força, que serenidade que você tem Ah, assim para obrigada. tratar das coisas. É, muito consciente, né? Assim, você falou que você surpreendeu seu médico, né? Imagina, uma É, pessoa que lida com isso todos os dias, todos os etc. dias. Então, assim, tem muito. Não é qualquer pessoa que faz isso, assim, realmente. Então, você está de parabéns. Eu acho que assim a história que você contou, o objetivo era esse, assim, contar, né? Você vai contar a sua história, a gente vai conhecendo o ser humano e por trás disso a luta que tem, né? Enfim, tudo que passa, mas você é um exemplo, assim, posso te dizer. Eu já sou seu fã. Ai, muito, muito, muito obrigada. Com certeza, sim. Ai, eu te agradeço demais. Até perguntei esses dias para você quem era o Fernando, né? O porquê Ah, é da verdade, eu associação, falei o bem porquê rápido disso. até, estava dirigindo. Mas assim, nossa, que ser humano incrível, que incrível, que maravilhosa história, que infelizmente veio a ter isso, mas eu fiquei surpresa. Que sensibilidade, que ser humano. E A ideia. Fala, Fabi. outra coisa, Fernanda, assim, ó, as pessoas associam, às vezes eu vejo campanhas, eu me acho super nova e tive o E diagnóstico com é, 41 anos, sabe? sim. Assim, acho que deveria ter um movimento, alguma coisa, para que essas campanhas de prevenção, tu só vê pessoas idosas, pessoas mais velhas. A sensação que se tem olhando daqui é que pessoas novas não têm câncer. E eu vejo ali pelo grupo a quantidade de pessoas novas com Jovem. câncer, sabe? Pessoas jovens. Então eu acho que esse movimento assim deveria ter um movimento para isso, sabe? Tu não vê É, campanha de medicação, tu não vê campanhas de não, não, estética, tu não. não vê campanha Infelizmente, com toda, pacientes novos. todas as vezes que eu faço alguma atividade palestrando, algum tipo de coisa assim,
eu sempre falo sobre isso, assim, eu falo, ó, e tem dados, tá? Eu tiro isso do próprio sistema, do próprio INCA, por exemplo, Instituto Uhum. Nacional do Câncer, de que um tratamento de câncer, seja ele qual câncer for, ele no estágio inicial é 8 vezes mais Mas, barato do que num estágio avançado, né? Daí, só isso aí já explica todo o sistema da saúde pública do Brasil e já responde a sua pergunta e já mostra a necessidade de a gente estar aqui tendo uma conversa como essa, assim. É muito uhum. simples, assim, a gente não precisa nem É, aprofundar muito, sabe, assim, é. numa informação muito... E aí, se a gente for entrando em outras camadas, enfim, daria muita coisa, mas eu acredito também que a gente pode, que pequenas mudanças podem, a longo prazo, mudar tudo, assim, né? Porque a gente Com não tem, certeza. você, a gente não tem a possibilidade de sentar Não, na cadeira de quem pode fazer as coisas e, por uma canetada, por uma ideia, seja lá qual for, resolver. Então a gente tem assim, que usar as nossas armas, né? Assim, qual é a nossa estratégia? Então tá bom, a gente não vai mudar o mundo do dia para a noite, mas a gente vai não. criar uma consciência e essa consciência de coletiva vai poder mudar, assim. Aí eu acredito, Uhum. É, né? verdade, com Eu acho certeza. que a gente pode fazer assim, não é Ai, verdade? mas eu fiquei muito feliz, muito bom E participar. eu também fiquei muito feliz, assim, muito legal. Obrigado por você ter aceitado, contado Ah, sua imagina. história. Sua história vai motivar, vai instruir, enfim, e vai inspirar mais do que tudo muitas pessoas, muitas mulheres aí. Ai, eu fico totalmente aberta. Quem quiser conversar, que for ali do grupo, só chamar no privado ou me chamar no Instagram, sem problemas nenhum, que a gente responde, conversa, troca informações, troca figurinhas, troca ideias, com certeza. Fabi, obrigado, um Ai, beijo, boa obrigada eu. noite. Outro, boa noite. Tchau, A pessoal. live Boa vai ficar noite. salva no IGTV, então quem quiser pode marcar, marca as pessoas, que é muito legal, assim. Então, você mesma pode marcar pessoas ali Tá, e isso ajuda demais, assim, tá tá bom bom? então. Boa Um noite. beijo, Fabi, Beijo, obrigado, boa obrigada. noite. Tchau, tchau.